Fala galera, boa noite. Começando aqui mais um Geração de Daniel. E hoje a gente tá com um cara incrível aqui, que a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, pô, muito boa, muito bacana. Então, já se conecta aí, pega esse link, compartilha com geral, já vai mandando aí no grupo de WhatsApp, porque eu tenho certeza que hoje vai ser top demais esse papo aqui. Tá com a gente aqui o Gabriel, vou passar a palavra para ele. E aí, pessoal, sou suspeito para falar do convidado. Talvez o cara que tem a ficha completa dele aqui no meu telefone. Chamei um primo meu da Civil aqui para levantar a ficha. Mas é um cara que eu acompanho há muitos anos e para mim é um prazer enorme. A cadeira aqui deu... Acho que eu tô meio pesado. Legal, hein? Mas para mim é uma honra, cara. Eu acompanho esse cara aqui. Todo mundo já sabe quem é, porque já tá lá na descrição do vídeo, né? Mas eu tô aqui com o nosso grande parceiro e amigo aí, Duda Andrade. Fala galera, boa noite aí para vocês. Alô pessoal de casa. É muito bom a gente estar junto. Vamos falar de reino, vamos falar de música. Feliz de estar com vocês. Obrigado pelo convite aí. A gente que agradece. Eu vou começar porque a ficha tá comigo, Manda né? ver, né? Você, então, beleza. pô, expert aí, já viu tudo do cara, não faz nem sentido começar comigo, né? Beleza. Duda, cara, a gente queria começar falando da tua carreira, né? Eu acho que muita gente conhece pelo 4x1, né? A gente, como igreja parceira aí, ao longo do tempo também conhece o ministério lá da tua igreja local, né? Mas fala um pouco de como é que começou essa aventura da música, como é que foi essa carreira aí, quantos anos, como é que tem sido isso aí para você? Legal, Gabriel. Muito bom. Cara, eu sou lá do Sul, sou de Joinville, cresci na igreja, nasci numa família cristã, sou rato de igreja, né? Criança que dormia no banco da igreja, né? Ficava lá os pais na reunião, ficava brincando, quebrando as coisas da igreja, sendo corrigido na igreja, sabe, gente? Com 8 anos eu estava no violão, aprendi em casa, minha mãe é do piano, meu pai é do violão, e na minha adolescência eu estava na guitarra, né? Então sempre me desenvolvi na igreja, formei N bandas, eu acho que sou a pessoa que mais teve banda na vida, até banda que eu ensinei meus amigos a tocar, eu tive, para a gente poder ser uma banda. E aí fui me desenvolvendo, já no meio do meio pro final da minha adolescência, eu estava levando música muito a sério mesmo, já estava estudando, já tinha uma banda bem legal lá em Joinville, já estava em contato com um mentor musical que foi meu pastor de música, o pastor Livingston Farias. Entrei na faculdade, queria na verdade fazer música, acabei fazendo outra coisa porque eu teria que viajar. A faculdade de música lá em Floripa era erudita, né, música clássica. E acabei fazendo outra coisa. Logo no iniciozinho da faculdade, eu fui convidado para vir para o Rio, né? O Emerson Pinheiro, o marido da Fernanda, chegou lá em Joinville e fez essa proposta de vir para o Rio. Mas, assim, olhando lá para trás, cara, cresci na igreja, me desenvolvi na igreja. Eu acho que Ministério de Louvor é uma grande bênção, é um grande celeiro, uma grande escola, né? Olho para trás, meus companheiros de música na igreja, sabe? Eu era, sei lá, o guitarrista adolescente que estava começando. Eu lembro, né, do China, eu lembro do Júnior, caras que eram os principais guitarristas da igreja. Olho para trás, lembro dos meus líderes de louvor e adoração. Eu acho que é uma grande escola, né? E é legal pra que a gente todos vê nós. que muita gente hoje famosa, que toca no meio, que é conhecida, começou sua carreira tocando na igreja, né? Na música. Estados Unidos, então, talvez o aproveitamento é 90% para cima, né? Todo mundo começa a igreja, os grandes cantores e tal. Os maiores músicos de estúdio, né? Também, Você lembra daquela época do Ronquenoli, na década de 90? Os músicos que ele chamava cristãos, mas eram os maiores músicos, né? O baixista é Nathan East, do Eric, o Abraham Laboriel, né? Baixista de estúdio. O batera é Chester Thompson, do Phil Collins. O guitarra Paul Jackson Jr., né? Do Michael Jackson. Enfim, Alex Acunha, toda aquela galera. Então, a igreja é uma escola, é um celeiro. E falando de guitarra, que é o meu instrumento, vou puxar a sardinha, né? Dois guitarristas com um assunto aqui, bom. ó. Dois Meu guitarristas amigo, aqui, a guitarra meio na música pop, na música mundial, ela talvez, tava numa descendente, agora vai voltar um pouquinho. Eu
percebo que o rock tá voltando, mas na igreja a guitarra é mais viva do que nunca teve mais forte, né? Graças a Deus. Graças a Deus, que não acabe nunca. Vamos botar isso pra frente. Obrigado, pai. Muito bom. Mas como é que... Você era bem novo, né? Quando começou... quando foi chamado para ir pro Rio, né? Quando conheceu o Emerson e tal. Era a referência da época, né? De produtor e tudo mais. E como é que foi isso para você deixar a família, sair de casa... E até pensando assim, entrar nesse mundo de estúdio, de business musical dentro do gospel também, começar a pegar a estrada, né? Além de estúdio, como é que foi isso tudo, assim, para um moleque, né? Para um garoto novo? Foi uma super aventura, cara. Essa coisa de estúdio aconteceu até depois, né? Mas, cara, foi uma explosão, assim. São aqueles momentos na vida em que você é atropelado, né? Pelo destino que Deus tem para você, pelo chamado que Deus tem para você. Esse meu pastor de música, o Livingston Farias, também era muito amigo do Emerson. Ele fazia músicas para Fernanda Brum. Foi mentor musical deles também, né? Eu digo que ele é meu pai no dó maior, né? O cara que expandiu assim minha música, né? A gente fez uma conferência lá na nossa igreja local, lá em Joinville. Legal. E a gente chamou a Fernanda Brum para cantar. A Fernanda Brum com banda completa, com Emerson, com técnico, com tudo que tem direito. Legal. E a gente estava lá, sendo anfitrião, dando suporte para eles, né? Eu, moleque lá de 18 anos, perguntando, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Quer uma água? Ficando em cima, né? Chato, né? Chato. Precisa de alguma coisa, cara. Top. Sei que, atrás dos caras e... A gente tocando, né? Como toda conferência, o time local toca, depois o convidado vai ministrar. Cara, no final da conferência, o Emerson vem falar comigo, fala, cara, a gente está começando um ministério lá no Rio, você toparia largar tudo, cara, e ir pro Rio com a gente, cara, tocar, pregar o evangelho, viajar, falar de Jesus? Eu falei, meu Deus, cara, que maneiro, cara. Ele falou, tu acha que eu tô brincando? Cadê teu pai e tua mãe? Tô falando sério, cara, chama eles lá. Aí falou com meus pais disseram que a gente ia orar e tal, e Deus trazendo paz, né, cara, que na verdade é o árbitro, né, paz é um sinal da direção do Espírito. E Deus deu paz, cara, a gente percebeu mesmo que era uma oportunidade de Deus. E aí começou essa loucura. Meses depois o Emerson me mandou o CD, me entregou o CD. Na verdade, eu estava no Rio para a convenção da Adonep. Uhum. A nossa banda lá participava, era muito envolvida com o apoio jovem da Adonep lá em Joinville. Estava no Rio, me hospedei na casa do Emerson, o Emerson deixou o CD comigo. E meses depois eu volto para o Rio com meu pai para o ensaio com a banda, né? Até conto a história desse ensaio, porque é super engraçada, né? A gente... Enfim, eu não tava nervoso, cara. Eu tava nervoso vezes... Exatamente. Os caras... Foi um estúdio aqui na Tijuca. Um estúdio de ensaio. E, enfim, os caras... O músico é um pouquinho territorialista. A música é um pouquinho... fica na defensiva, né? Quando não conhece o outro músico. O Emerson me conhecia, os caras não, né? O Bessa da bateria e o Salles do baixo. Então foi uma... Nossa, eu me lembro eu montando, me lembro eu trêmulo, né? Não conseguia basicamente nem colocar o cabo no plug lá do amp. Meu pai lá num cantinho, lá na intercessão. Ajuda ele lá, Senhor. Ministério de Intercessão. Muito bom. E, cara, mas eu tinha estudado a música, eu tinha feito a minha parte, né? Acho que é até uma coisa legal de dizer, assim, né? Quer dizer, Deus chama, Deus entrega o dom, que na verdade é um presente, são os dons que ele distribui para a igreja, para a edificação, né? do corpo. O dom da música como aí até um dom de auxílio, né? Ao ministério da palavra e tal, mas cara, a gente tem que ser responsável, né? Deixa uma parte grande que é nossa, não né? Cara? A gente tem que ser responsável e digamos assim, expandir aquilo e se dedicar. Quer dizer, ninguém me viu me preparando lá no meu quarto, né? Ninguém me viu as horas que eu coloquei na música lá, assim, de meu pai ter que falar, sai do quarto, desliga a guitarra. Vai almoçar, vai dormir. Bem isso. Então eu tava preparado, cara, assim, tava nervoso, mas eu tava preparado. Aí os caras já pediram pra começar com 5 Pães e 2 Peixinhos, que era uma música que tinha um solo. Uhum.
Aí, cara, eu falei, Deus, é uma chance que eu tenho, me ajuda a botar essa bola no gol, né? Aí o solo saiu bem, deu tudo certo, os caras vieram me abraçar, foi uma festa, assim, um momento emocionante. Meu pai chorando lá no cantinho, né? Legal. Da intercessão, foi pro Ministério de Lágrimas. e aí, cara, pô, a gente se entendeu muito bem, assim, né? Conheci o Salles e o Valmir, os caras que são meus irmãos, assim, e foram grandes professores também para mim. Muito da minha música veio de tocar com eles que já eram músicos de estúdio, né? O Emerson sempre foi um grande produtor. Mas esse foi o início da aventura, né? Depois Deus foi fazendo tanta coisa, né? Legal. E o que você via, cara, nesse... Você falou assim, tava trêmulo lá, né? Eu acho que... Pô, eu nem sei, cara. Eu acho que eu deveria também estar do mesmo jeito ou pior. Mas assim, o que você acha, assim? Qual foi o teu maior desafio, cara, nesse período aí de... Cara, você entendeu o propósito de Deus, você teve paz, teve teu momento de preparação ali, mas eu creio que deva ter algum desafio ali que você teve que enfrentar, algumas coisas que você abriu mão. Qual foi o teu maior desafio, assim, para poder seguir isso? Não tenha Cortar dúvida, o cordão. assim. É um pouco romântico, assim, você falar do sonho, né, de viajar para um músico, o sonho de viver de música, mas o sonho é sempre uma foto, a realidade é sempre 3D, né? Tem coisas na realidade que não estavam naquele sonho, naquela foto, e que você pode até desistir, falar assim, pô, isso aqui não estava no sonho, né? Mas as dificuldades também forjam, né? Só uma coisa, sobre eu sentir paz. Cara, não aconteceu nada extraordinário, nenhum anjo me acordou de noite, sabe? Nenhum profeta veio falar, eis que irás para o rio, nada disso, sabe? Mas a gente realmente tem o Espírito Santo nos dirigindo, né, cara? Então, eu acho que tem muita gente paralisada, muito jovem paralisado na vida, propósito ali escancarado na frente dele, mas a pessoa meio paralisada, esperando algo extraordinário acontecer. Cara, a paz no nosso coração é algo extraordinário. A gente né? tem que pensar... O propósito de Deus, então, desculpa te interromper, mas o propósito de Deus, ele se abre pra gente, e se a gente tiver paz, é para sair andando. Não precisa esperar nenhum sinal, né? Quer dizer, cara, Deus, ele vai nos dirigindo na paz, naquela voz mansa e suave, dentro do nosso espírito, que é o espírito dele falando com a gente, e a gente vai sendo dirigido. Então, mas as dificuldades, cara, meu Deus, tem que é outra história, assim. São N dificuldades, né? Você vencer seus medos, você vencer, às vezes, dificuldade financeira. Enfim, depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre esse... Não, o que eu ia falar é isso, né? A paz que a gente tem, e aí a gente junta... Cara, eu tenho um talento, eu nasci com isso, né? Então, aí vem uma oportunidade, aí você começa a juntar algumas coisas e conversar com Deus. Falar, cara, isso tudo está fazendo sentido, né? Então, a paz testifica, mas tem outras coisas acontecendo, né? E Deus vai te falando, vai te testificando aquilo, né? Isso as coisas se alinhando, né? Você está... enfim, você é de uma família também do Evangelho, ali a bênção dos teus pais, né? O conselho ali, a honra, né? Quer dizer, eu tava dentro da música, cara. Tava até, assim, submerso na música, mas eu tava fazendo faculdade de publicidade e propaganda, né? Quer dizer, eu tava com um olho aqui e outro lá. Tipo assim, a música, eu sabia que é uma carreira muito difícil, é uma carreira um tanto quanto injusta, né? Porque você tem pessoas com talento, mas que não tiveram uma oportunidade. Então eu estava já pensando talvez em trabalhar com propaganda, com jingle, em ter uma agência, talvez unir música com um trabalho assim um pouco mais convencional, né? Mas, cara, orando, né? Sentindo essa paz e tal. Mas, cara, é isso. Às vezes eu acho que a galera fica muito assim, esperando algo extraordinário acontecer. E, na verdade, cara, ser dirigido pelo Espírito Santo é dar um passo de cada vez, né? Os teus sonhos estão dentro da palavra, teu projeto de vida honra a Deus. Então, cara, segue, né, cara? Deus vai abençoando esse caminho, né? Tem um ponto legal que você falou, é que às vezes Deus tem um propósito na nossa vida, mas a gente tem uma estrada a percorrer até chegar lá, né? Exatamente. Tem um tempo de preparação. Muitas das vezes, cara, você queria ser músico, cara, mas ainda não era o momento. E aí você estava na faculdade e tinha que administrar isso. Sonho, né, propósito, com o momento ali que você estava vivendo, né? E às vezes colocar isso na balança também é desafio, né?
Eu não tenho como te dizer quantas vezes eu já aconselhei jovens a não largarem a faculdade, a honrarem seus pais. Mas eu amo música, mas eu queria me mudar da minha cidade. Cara, faça isso quando a música te absorver. Não tente pular antes de ter segurança para você pular, né? Quer dizer, você tem um emprego, você está terminando uma faculdade, você está se preparando para ser advogado, para ser médico, ou até para ser músico, né? Agora, deixa o Espírito Santo dirigir. Não dá um passo ali no escuro, porque é interessante que a música te absorva, a música tome o teu tempo, a música te dê o retorno já para você dar um passo que justifique, né? Então, eu sempre digo outra coisa, a carreira na música você precisa dar um tempo para ela acontecer, né? Você precisa perseverar ali. Eu me mudei, eu comecei a trabalhar em estúdio, isso, aquilo. Cara, dá 1, 2, 3 anos para você avaliar se aquilo ali vai valer a pena, vai justificar, talvez, se você largar muita coisa, né? Quando eu larguei, cara, eu realmente tranquei a faculdade, mas ainda meus pais foram me ajudando nos primeiros anos, eu fui observando tudo, mas Deus abriu a porta e Deus abençoou a coisa logo no início. O primeiro ano do 4x1 já deu certo, né? Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Os primeiros meses que eu dizia assim, pai, esse mês eu não preciso. Esse mês eu consegui pagar tudo. Ficava duro igual um coco, cara. Você acredita que até quebrar o porquinho das moedas eu já quebrei? Já quebrou? Porque eu não queria falar, pai, bota R$20 aí pra eu comprar um leite e um pão. Aí eu ficava, pai, tá tudo certo. Certo não tava, né? Cara, eu nunca consegui ter nem um porquinho, economia, cara. né? Cara, o meu porquinho azul, cara, peguei ele, um porquinho azul da Imaginário, cara. Todo de veludinho, assim, sabe? Caraca. Trau, né? Chega lá na padaria, 4 pães. 5 pães e 5 2 pães e 2 peixinhos. Dá 2 peixes aí, 5 Mas pães, por favor. uma alegria de dizer pro meu pai, esse ano o aluguel foi, telefone foi, gasolina foi. Legal. Mas, cara, nunca foi algo assim irresponsável, sabe? Sempre foram passos seguros, minha família atrás, né? Aliás, a minha mãe às vezes, Duda, volta, né? Minha mãe sendo mãe, né? Mas passos assim, cara, pensados e Deus abrindo a porta, assim, natural sendo feito e o sobrenatural com Deus, e Deus fez o sobrenatural. Legal. Eu acho que o ponto que você falou sobre paz, né, cara, é fundamental. Porque eu vejo uma galera esperando algo de fato sobrenatural acontecer, um anjo descer, falar que eis que te digo vai, mas, cara, muitas das vezes, cara, eu costumo dizer que é óbvio, né? Deus é Deus e em alguns casos ele vai fazer algo sobrenatural, ele vai se manifestar. Sim. Mas na maioria das vezes, cara, vai ser aquele estalar de dedo bem sutil lá no teu coração. Exatamente. Isso pro bom e pro ruim também, né? Às vezes tu tá seguindo um caminho, cara, que você vai lá dentro daquela arranhada, opa. Não vai por aí, filho. E eu até acho, cara, que esses dias eu vi o pastor Fragale falar uma coisa. Quando Jesus diz, eu deixo-vos a paz, então nós temos a paz. A gente já tem a paz. A gente já anda na paz, vive na paz. Mora na gente. É nele, né? Nós estamos nele, ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. Isso. Nós vivemos na dimensão do shalom. Então, eu acho que nós temos autonomia do céu, sabe? Sinto paz, eu vou dando passos, vou prosperando e vou conquistando e Deus vai abrindo as portas. Quando for para Deus falar não, cara, vai ser audível, vai fechar a paz aqui, né? O sinal vermelho. Então, essa dimensão da paz e da direção do Espírito, que na verdade é o que nós aprendemos na escola, né? Cara, foi fundamental na minha vida, foi fundamental. Mas queria contar uma história também sobre essa às vezes, cara, Deus me chamou, mas será que Deus vai prover? Deus me chamou, mas será que eu vou ter paz? Será que esses passos vão dar certo? Legal. Cara, meu amigo, meu pai era bancário do estado de Santa Catarina. E naquele momento, meu pai já estava na gerência, meu pai foi a escriturário, foi a zero no banco. Porque um dos integrantes da equipe da gerência fez uma operação que o banco entendeu como irregular, gente mandada embora, meu pai foi a estaca zero. Nossa família naquela época estava... E minha mãe, professora de educação artística do estado e do município. Não tinha condição de eu vir para o Rio, cara.
Não tinha condição de meus pais me sustentarem aqui. Foi nessa época que Nessa época, nossa família tinha uma Uninho, Uno Mille, lembra disso? Só quem é Nutella não vai lembrar. Né? Caixotinho, o famoso caixotinho. Uninho né? Mille da década de 80, morando num apartamento assim com uma condição especial de uma amiga da minha avó, porque a gente estava passando dificuldade. Nesse momento, o Emerson chega lá em Joinville. Nesse momento, Deus me chama. Uau. No momento que não daria. E aí surge a história, a gente sente paz, começa a orar e começa a me preparar. Naquele momento, cara, acontece uma coisa lá no banco. O meu pai entra no plano de demissão voluntária incentivada. Né? Meu pai, que trabalhava desde garoto no banco, ele recebe um dinheiro inimaginável para sair do banco, né? E também meu pai tinha colocado o banco na justiça, ganha a ação. Uau. E acontece uma coisa assim, impensada, assim, incalculada, sabe? Não calculada. Naquele momento deu para ele fazer um monte de coisa lá na nossa família, uma restituição de Deus fantástica. E com relação a mim, ele pôde alugar um apartamento, mobiliar na medida do possível o apartamento, me deu um dinheirinho para eu comprar um carro. Depois eu conto para vocês o que eu fiz com esse dinheirinho, tá? Eu vou prestar contas. Mas ele também foi comigo numa loja de música. Que máximo, cara. E falou assim: você vai escolher a guitarra que você quiser. Que legal. Que era um sonho dele, né? Imagina, cara, um pai de 3 filhos, né? Do Banco do Estado, professora da rede municipal e estadual. Ele nunca pôde me dar o que ele queria e o que eu queria. Mas naquele momento ele pôde. Quando? Em qual momento, cara? Isso é para você ouvir aí na sua casa. No momento que Deus chamou. Então, quando Deus chama, Deus provê, cara. Deus não é um Deus que fala: eu te chamei, agora vai, conta com você mesmo. Eu te chamei, agora você vai comigo, né? É Abraão, né? Abraão subindo com Isaac, mas o cordeiro da provisão estava por lá, estava por aquele monte. Estava preso lá em algum lugar. Abraão não estava vendo, mas Deus estava provendo. Eu sempre digo isso. Não é porque você não está vendo que Deus não está provendo. E se Deus me chamou, Deus chamou você também. Amém, cara. Que legal. Aleluia. Cara, tem uma... Sinto aqui o... Vem aqui pra frente, você quer aceitar Jesus. Agora é a hora do... Agora é a hora, hein? apelo. Agora é a hora, hein? Mas falando... Foi muito, muito simbólico. Foi muito, muito de Deus. Uau, cara, que legal. Eu lembro da história de Noé, né, cara? Noé, o próprio sacrifício depois que eles... depois do dilúvio, depois que a terra, né, a pomba vem com a folhinha na boca, no bico e tudo mais, ele vai fazer sacrificar a Deus. E o próprio sacrifício foi Deus que proveu. Porque Deus mandou ele separar um casal de cada bicho, mas ele também separou os sacrifícios perfeitos para ele sacrificar. Ao vivo. Tem uma ambulância ao vivo. Provisão. O próprio Deus provê, né, cara? Até pra adoração dele, ele vai prover tudo pra gente, né? Isso é maravilhoso. Se você ouviu o sinal, é o momento. O sinal é esse aí. O sinal é esse. Mas isso foi muito forte na minha Que vida, legal. cara. Sabe? Como Deus fez uma coisa que seria, assim, impossível ser possível, assim, num piscar de olhos, né? Isso é provisão, isso é favor, isso é graça. Porque, cara, desculpa, cara, não tinha nada extraordinário em mim, sabe? E não tem... nunca fui o melhor guitarrista da minha cidade, nunca... enfim, né? Não vivia de música na época, eu estava fazendo faculdade, eu dava aula, enfim. Mas acho que o especial em nós é Deus, cara. Legal. O especial em nós é Deus, sabe? Isso, especial em Davi era Deus. Tanto é que aquele servo lá de Saul falou: eu conheço, né, um rapaz, e indica lá Davi para tocar a harpa e Saul ser liberto lá de espíritos. Enfim, quer dizer, o especial na nossa vida é Deus, cara. Né? Então a graça dele vai abrindo portas, o chamado dele vai abrindo portas na nossa vida. E ele faz questão de deixar isso na própria palavra, né?
todos os grandes heróis da fé são marcados por erros, por problemas, por decisões erradas também. São pessoas imperfeitas, né? Isso é maravilhoso, porque a gente fala, cara, é ele, né? É ele que faz todas as coisas. Isso que você falou sobre a questão de responder a Deus, cara, isso é fantástico, porque na maioria das vezes a gente não vai ter uma condição na nossa mão pra gente seguir aquilo que Deus tem como proposta, porque é pela fé. Exatamente. Cara, e toda vez que Deus, cara, te dá um comando e Deus te dá uma direção, nesse comando e nessa direção há provisão. Amém. Né, cara? Não vem de nós, não vem da nossa força, não vem da nossa condição financeira. Amém. Cara, e quando a gente responde a esse chamado, seja ele na música, seja, cara, até mesmo no trabalho, seja onde for. A gente tá falando de música aqui, mas eu creio que isso abrange, cara, tudo da nossa vida. Né? Então, quando a gente recebe esse chamado de Deus, cara, quando Deus fala, cara, esse é o tempo, é chegado o tempo, cara, vem o combo, né? É completo, cara. Deus, ele, cara, te dá essa direção e você caminha, responde a ele e vem com toda a provisão, te mostra, cara, que você dá um passo no nada e ele coloca a mão, cara, e você... Excelente. Cara, coloca o teu pé ali e você vai fundo, né? Vai embora, né? Muito bom. Uau. Então, vamos shiftar. Senão a gente não acaba hoje. Duda 4x1 músico tem bastante material aí pra gente conhecer. Mas cara, acho que quem não sabe, o Duda é pastor lá na Nova Igreja, né? Foi, alguns anos atrás, foi ordenado junto com a esposa. Líder de jovens, líder pessoal da música ali também. Né? A gente trabalha com o Bené lá, que é uma benção, né? Barra pesada lá. Forte. Mas conta pra gente como é que foi, quando você conheceu a Nova, quando você conheceu o Fragale, como é que foi esse encontro aí nessa igreja local no Rio, né? É incrível pensar, né, que eu ter vindo pro Rio e ter acontecido tudo na música e toda a história do 4x1, não foi um destino, né? Não foi, na verdade, um fim. Foi uma estação para as coisas que Deus tem, né? A nossa vida é muito disso, né? Vai parando numa estação, aí de repente vai para outro vagão e Deus tem mais. Sempre tem mais, sempre tem mais. O seu hoje é estrada para o seu amanhã, né? Poderia desculpa te interromper, mas poderia parar assim e falar, cara... Que é o Duda, assim, o 4x1, num determinado momento do 4x1 explodindo. E agora você vê como Deus vai acrescentando, né? Aquela relação do pouco e o muito, né? Não colocando um senso de valor no pouco ou no muito, mas colocando sempre como você está sendo preparado para algo. Deus vai virando essas páginas e vai... E não desperdiça nada, Exatamente. Né? Muito bom. E aí, cara... Eu chego lá na igreja por causa do Bené. Ele, enfim, era uma referência lá em casa. Meu pai era dirigente de louvor, era dirigente de música. Meu pai cantava as músicas do Koinonia, os livros. A gente tinha LP do Koinonia. E o Bené era da MK na época, que era gravadora do 4x1 também. Então, fiquei sabendo, chego lá por causa dele. Já me matriculo quase que instantaneamente na escola. Que legal. Que se chamava Escola Bíblica de Formação de Líderes. Uau. A escola produz assim uma transformação na minha vida, uma mudança, uma organização das gavetas, né? Só quem fez sabe o que é isso, né? Eu fui curado na escola de síndrome do pânico, depressão, que era um quadro que era quase cíclico na minha vida, de 3 em 3, de 4 em 4 meses, minha vida paralisava, assim, de insegurança, de pânico. E comecei a ouvir, cara, sobre confissão de fé, sobre a autoridade do crente, sobre o poder do nome de Jesus. Cara, aquilo foi fazendo imagina uma água fervendo numa panela, cara. Aquilo foi fazendo uma transformação. Eu fui curado na escola, né? Fazendo a escola. Por causa do Bené, poxa, conheci o Fragale, né, cara? Que é um cara apaixonante, né? Eu me lembro, cara, eu chegava... Cara, minha vida tava arrebentada, tava de perna, sabe, pra cima na época. Cabeça pra baixo. E eu queria ficar quietinho, eu chorava do início ao final do culto. No louvor mesmo, era o Fragale que ministrava naquela época, lá na Barra. Cara, meu Deus do céu, faltava lá. Eu já sou chorão, né? Sabe quando secava o reservatório? E naquela época também, na hora das ofertas, a gente entregava na mão do Fragale e da Denise. Era uma coisa linda. A igreja era menor
Você ia até a frente, você dava e abraçava ele. Cara, que coisa... Incrível, e aí, né? sempre que eu abraçava ele, ele falava, tô sabendo que você toca. aí no outro domingo, quando é que a gente vai fazer um som? Eu achava maneiríssimo isso, né? E me apaixonei, cara, por ele, pela visão dele, pelo espírito, né, da igreja. Aí não dá, né, cara? Comecei a fazer som com a galera dos jovens, né? O início lá da Vibe, que é aquele avivamento, aquela fase maravilhosa que a gente viveu, começando a juventude lá, gravando os primeiros álbuns. Depois colei com o Pastor Bené no louvor, cara, e aí a gente montou uma dupla, meu amigo Batman e Robin, cara. Eu, Robin, claro, né? Claro, Com o Bené E aí não dá. foram mais de 10 anos, cara, implantando ali uma visão no louvor e fazendo a cultura funcionar. Bom, anos depois ali, me apaixono pela Marcele, cara. Tudo começa num retiro de jovens, né, cara? Depois do culto, né? Todo mundo já com o coração mais quebrantado, né, cara? Então, E aí retiro um mesmo. violãozinho, né, cara? Um violãozinho, aquelas músicas assim de fogueira, né? Pô, aquele lugar Clima que você já perfeito. se Clima apaixona. perfeito, né? Se não tiver ninguém pra se apaixonar, você se apaixona, sei lá, pela árvore, tá propício. E aí a gente começou e, poxa, foi maravilhoso também. A Marcele teve muita fé, assim, porque eu tava no meu pior, assim, e Deus só pode ter mostrado para ela o que ia ser nosso futuro. E caramba, cara, a gente, enfim, 2012 a gente casa, já vem 3 anos depois vem o Vicente, nosso primogênito. Então o Vicente agora já tem 6, depois veio o Lorenzo, que tem 4, e agora tem o Benício, 8 meses, né? Mas há 3 anos, pouco mais atrás, o Fragale chega, sei lá, em algum momento, não sei onde a gente estava, ele fala, vamos marcar a data. Eu falei, que data? Vai ter alguma comemoração? Vai ter uma conferência? Fala, não, a data a gente vai reconhecer vocês pastores. Que legal. A gente vai... A data da ordenação, Cara, né? eu acho que isso é um ponto importante. Você já se imaginou alguma vez na vida sendo Cara, pastor? Cara, vou te confessar, o ministério acho que estava no meu radar, tá? Mas eu diria que ser pastor de jovens foi assim, inesperado, né? Eu me via pastor de música, pastor de adoração, pastor de criatividade, né? Uhum. Jovens veio assim para realmente tirar a gente da zona de conforto. Mas é uma coisa legal de falar, né? Eu nunca me vi líder de jovens, pastor de jovens, mas Deus tem seus caminhos, né, cara? A gente está num lugar de muita dependência, sabe? De se sentir insuficiente mesmo e depender dele, né? Então, cara, eu prefiro estar nesse lugar do que estar num lugar onde fala, cara, eu sei como funciona, eu entendo, né? Eu prefiro estar dependendo dele. E, cara, a experiência de estar junto com a Marcele no ministério está sendo maravilhosa, porque eu fiquei quase 15 anos no 4x1, sozinho, né? Eu sei que é o ministério da família, mas eu indo, cara. A gente viajou muito, né? E nesse momento a gente está lado a lado no ministério, cara. Não tem como dizer assim como é especial também. Então, essa é a trajetória, cara. Legal. Aqui que nós chegamos. Agora cuidando de música ainda e jovens. E de 3 filhos. Não pode esquecer disso. Muito bom. 4x1 em casa também. 4 por 1. 4x1, muito bom. Legal. E você continua na frente junto com o pessoal da música? Qual o teu papel ainda lá? Você está se dividindo? Continuo agora no pastoral da música. A gente tem um coordenador geral e 3 coordenadores de área, né? Dirigentes, que são líderes de louvor, né? Instrumental e vocal, né? Um coordenador ali acima fazendo o geral. Continuo supervisionando isso, pastoreando isso também, mas, cara, jovem tá queimando no meu coração. Que legal. Tá queimando. Que legal. E tô engolindo, cara. Tô perguntando tudo. É isso aí, manda ver. Cara, como é que é... E aí falou um pouco da trajetória da igreja, né? E como é que é criatividade para você? Trabalhar com criatividade, trabalhar com pessoas, né? E com a criatividade das pessoas. Como é a rotina para você criativa, né? Você é produtor, você grava linhas de guitarra maravilhosas aí. E como é que é isso? Assim, você separa tempo para isso? É intencional?
Uma vez eu ouvi a Zoe Lilly, né? Não sei se conhece a Zoe. Ela, numa entrevista, ela estava falando que ela separa semanalmente um tempo para criação. E ela falou, e tem semana que eu paro e fico ali olhando pro nada, não sai nada. Mas eu intencionalmente separo um tempo para aquilo. Legal. Né? E muitas vezes eu consigo cumprir muita coisa. E ela é artista, pinta, compõe, ela canta, ela é fantástica. multiforme. Mas para você é para você isso? Legal. Cara? Bom, só fazendo um contraponto disso, né? Eu gravo em estúdio, essa parte aqui minha, eu ainda tô na música, né? Eu não consigo não criar, sabe? Eu não consigo ter um dia e não sair nada. Se eu entro em estúdio para gravar uma música, sempre vai sair. Que legal. Né? Acho que eu faço isso há tanto tempo que eu já me condicionei a não depender de inspiração, né? Quer dizer, a coisa tá ali, eu sei que o Espírito Santo tá em mim. Legal. E o meu processo ali gravando uma música é ser sensível ao que o Espírito Santo vai me falar. Ser sensível ao que a música tá pedindo, ao que o arranjo tá pedindo. Quer dizer, quando a gente grava, você não pode ter um dia onde você não vai gravar, né? No chão de fábrica, tem algum funcionário que fala, hoje eu não tô... Não tem como. Então, às vezes, a gente acha que música é um negócio muito... Né? Não. Música também quer dizer, você produzir. Você produzir. É a sua vida, então você vai produzir. Yeah. Esteja doente, inspirado, apaixonado ou não, né? Tem disso. Mas, cara, eu sou apaixonado por criação, cara. Sou apaixonado por criatividade. Minha mãe é professora de educação artística. Tá no sangue. Né? Meu pai é um bancário que é, na verdade, um músico apaixonado. Tocava na noite em Floripa. Então, eu amo isso, cara. Eu amo pensar em uma gravação. Eu amo pensar num evento, numa conferência. Eu amo pensar num especial. E eu acho que aponta para o nosso DNA, né, cara, de Deus, né, da vida de Deus em nós, assim, né, esse Deus criador, né, esse Deus que via primeiro ele via, primeiro ele... Pai é muito criativo. E aí, né, quer dizer, antes de ter o homem, ele tem a ideia, né, façamos o homem, né, esse Deus criativo, mas esse Deus também é ativo, né, em tornar aquilo realidade, né. Muito da criatividade, às vezes falta a força para tornar aquilo realidade. Eu não sei o que é mais forte em mim. Talvez eu ache que é mais forte em mim ter força para tornar a criatividade em realidade. Eu acho que eu peguei muito isso da minha mãe, da família da minha mãe e minha avó, essa coisa de, cara, faz acontecer, cara. Faz acontecer. Então, eu amo sonhar, mas se ficar só nos sonhos, só na criação, para mim desmotiva. Eu amo realizar. Fala, tá vendo? Aconteceu. Então, tem esses contrapontos que pouca gente fala. Né? Eu acho que são legais também, que é a coisa de partir para cima, né? Isso é importante. E acho que muita gente para aí e fica nesse ponto aí meio que balançando, né? Talvez eu seja uma pessoa, tô confessando aqui agora, mas vamos lá. Verdade do Gabriel. Porque tem muito sonho, a gente tem muito sonho e a gente quando tá ali fazendo, a gente bota a mão e faz, mas às vezes fica nesse... Posso pegar um gancho? Manda ver. Eu sou músico, não tenho onde tocar. Cara, faz um show online toda semana. Você sabe que eu tô implorando pro meu filho mais velho, pro Vicente, que toca batera já, né? 6 anos. Que legal. Toca de ouvido. Tá no DNA, né, cara? Não tem jeito. Eu imploro pra gente fazer um show online, né? Filho, vamos tocar, filho. Vamos fazer uma live. Ele me ignora. Ele simplesmente diz, não, pai, não tô afim. Falei, filho, vai ser legal, vai ser... Enfim, não rolou ainda, mas, cara, faz um show online. Você pinta... Cara, faz uma mostra de arte com as suas obras, para sua família primeiro, depois faz um evento, talvez colabora com outros artistas, aluga um espaço ou consegue algum lugar, faz uma mostra e uma noite legal para você, para os seus amigos. Cara, é legal sonhar, é legal criar, agora trazer para a realidade é o mais legal, na minha opinião. Então, eu acho até que isso é mais forte dentro de mim. Isso é bom. Às vezes também tem a questão da crítica, né? Muitas das vezes as pessoas medo, né, pensam... da crítica. Né? Isso é forte. Isso é difícil. É difícil você romper essa barreira, né? É muito difícil. Porque às vezes você não é um pintor, cara, né? Você vai fazer uma criação ali que muitas das vezes no teu início ali não vai sair 100%, você não vai...
E aí as pessoas ficam, às vezes, com medo, né? De trazer isso para a prática. Cara, como que as pessoas vão olhar para isso? Como que as pessoas vão... Mas essa realização, ainda que... vamos colocar um termo forte. Ainda que feia, pelo menos ela é honesta, né? Sabe, às vezes a gente vê... vamos gravar um CD, mas vamos chamar músicos para gravar. E aí só quem canta bem canta, ou só quem toca bem canta. Sabe... Um CD de um lugar, de uma igreja que tem músicos de fora. Não é uma foto tão real quanto seria, né? Se todo mundo tivesse envolvido então, ali, engajado. Não grava, faz um plano de 5 anos. Daqui a 5 anos a gente vai gravar. E aí o que você vai fazer em 5 anos? Você vai preparar a turma, né? É claro que é difícil, falando de igreja, falando de voluntariado, né? Mas lá eu levo isso aí muito numa boa, assim. Às vezes tem uma gravação que não está perfeita, não está, digamos, profissional. Claro, porque ela é um retrato real. Né? São adolescentes cantando. Né? Fazendo um gancho aqui da Escola Atos, o pastor Rafa, né, daqui da nossa igreja, ministra uma matéria que ele fala muito sobre isso, que a preparação ela vai de encontro à oportunidade. Então a gente precisa se preparar, porque se, cara, pode bater a oportunidade lá na frente, eu não me preparo, não vai rolar. Eu tenho que estar em constante preparação, cara. E por mais que não aconteça, eu tenho que estar mirando lá na frente. Ótimo. Tem um chamado para as nações. Fala inglês? Já estudou alguma língua? Já se preparou alguma coisa? Imagina, né? Tem até uma frase da Madre Teresa, né? Quer mudar o mundo para a turma, né? Que tem chamado para as nações, pegando seu gancho. A Madre Teresa fala, vá para casa e ame sua família. Começa... Ali é o mundo teu. Começa ali, né? Quer dizer, o cara tá pensando lá, não honra os pais. Né? Então, mas essa coisa da criatividade real. E as coisas que você vai produzindo são um registro real do seu desenvolvimento. Então, não fica com medo de botar para fora, não, de mostrar, de produzir. Legal. Porque você vai ver sua evolução ao longo dos anos. Cara, muito maneiro. Eu queria só explorar um pouquinho essa tua parte mais no ministério, principalmente, né? A gente está falando... Creio que a gente está falando aqui para muita gente, mas a maioria do nosso público aí fica nessa nossa faixa etária de idade aqui. E a gente tem vivido tempos bem desafiadores aqui, né, cara? Que o mundo, ele, cara, tá vindo tentando de todas as formas pressionar a verdade, cara, colocar um tampão ali, encobrir. E lidar com jovens nesse momento, nesse tempo, muito complexo, é bem desafiador, né? Como que você tem lidado com isso no ministério? Quais as inspirações que Deus tem colocado no teu coração para conduzir lá isso? Legal. Cara, dependendo de Deus, né, cara? Meu Deus, a gente entrou no ministério, começou um trabalho com jovens, tivemos um primeiro ano incrível, assim, de base, de montar equipes. Segundo ano de ministério entra a pandemia, né? E a gente, nossa, se virando, acho que como vocês aqui, né? Se virando para fazer coisas, para manter o time, para... juntar a galera. Então, cara, dependência de Deus, né? Concordo com você, cara, são tempos assim sombrios, né, cara? Mas eu acho que é nesses tempos que a luz do evangelho brilha. Verdade. Brilha mais forte, né, cara? Então, cara, eu acho que começa com você tá disposto a ser o modelo, né? A ser a paixão, a sede pela palavra, a ser um testemunho vivo, né? Porque, cara, acho que a nossa geração, cara, quando bateu o olho e fala, cara, esse cara não vive o que ele prega. Acabou tudo, né? Acho que a nossa geração não é tão movida assim por nomes famosos, hierarquia, né? Celebridades. Acho que a nossa geração é movida por autenticidade, né, cara? Legal. Então, cara, a gente tenta, na nossa simplicidade, cara, ser um testemunho vivo. Quer dizer, não posso pedir pro time, cara, pô, sejam apaixonados aí, se eu não sou, né? Não posso falar assim, cara, vamos orar, se eu não oro. Então, acho que o fantástico de Jesus ali, o incrível de Jesus com aqueles 12 discípulos é que ele era um modelo vivo, né, cara? Ele era o exemplo vivo, né? Todo dia, né? Ele não pediu para alguém, cara, bota uma toalha no rosto e lava o pé da galera aqui que eu vou fazer uma lição. Quem que colocou a toalha? No rosto não, na cintura. Quem que colocou? Foi ele. Tá bom, agora, assim como eu fiz, vocês façam. Então, acho que é esse modelo, né? Acho que é uma liderança que inspira, que
que imita Jesus, né? E aí inspira a autenticidade. Cara, muito legal falar isso, porque ontem eu tava... Eu não sei quem acompanha The Chosen, né? Essa série maravilhosa. E aí tem uma cena emblemática que fala muito sobre o exemplo, né? Sobre o fazer. Jesus passou o dia curando e lidando com as pessoas, com os problemas dela, impondo as mãos. E os discípulos estavam numa rodinha, uns brigando, conversando várias coisas. E aí chega o final do dia e Jesus está exausto. E aí vem caminhando e fala: eu tô acabado, eu só preciso dormir. E os discípulos estavam brigando por coisas pequenas, sabe? E eles olham assim um pro outro e falam: cara, o que a gente tá fazendo, sabe? Então é isso, ele que ia lá, né? É muito maravilhoso isso, porque ele é o exemplo, é muito legal ouvir isso. E assim, eu ouvi recente também sobre qual é a maior necessidade dessa geração de jovens, né? O que chama a atenção delas, como chamar a atenção dos jovens. E tem muito a ver com isso, né? Eu não sei se foi o Marcos Madaleno, lá da São José dos Campos. De São José. Eleve. Cara, o cara é uma benção, né? Maravilhoso. Não sei se foi ele que estava falando, eu acho que sim. Que a geração anterior, você chamava a atenção dela com excelência, com qualidade, com luz, com som bom, com tudo. Essa geração atual, ela precisa confiar em você. Esse é o maior gap que essa geração tem. Primeiro que é uma geração carente de pai, né? Órfãos de pais vivos, principalmente, né? Porque a base familiar tem se destruído, tem caído esse conceito. E as pessoas precisam confiar em você, né? Então, nada melhor do que você trazer as pessoas para confiarem naquilo que você está fazendo, né? Como você está vivendo. E é muito isso, né? Que você está falando. Ser o exemplo mesmo, ser um apaixonado, né? Muito legal. E, pô, de forma nenhuma eu tô querendo dizer assim, bancar o super-homem, cara. Não, cara, ser autêntico, ser falho, ser aberto para críticas. Se tem uma coisa que eu tento buscar com o nosso time é um ambiente seguro para feedbacks acontecerem. Muito bom. E principalmente feedback do time para mim. Isso. Né? Porque eles não existem para mim, eu existo para eles. Né? Então, se eu puder receber feedback do meu, enfim, da liderança que eu estou implantando e do trabalho que a gente está construindo juntos, um ambiente seguro para isso tem sido uma prioridade nossa. Mas, cara, eu volto assim para Jesus e também volto para minha casa, cara, sabe? Meus pais lideraram adolescentes, jovens e é um modelo de relacionamento, cara, sabe? Minha casa estava sempre cheia. Legal. Eu lembro de inúmeros retiros, cara, né? Me lembro de quadros engraçados, sabe? Jornalzinho, jovem bebendo ovo cru, sabe? Essas coisas estão na minha memória, né? Que é a paixão dos meus pais, né? Aliás, isso é uma coisa que eu sempre falo. Isso marcou muito eu e a Marcele, né? Crescer numa casa onde ir para a igreja era motivo de alegria. Legal. Né? Não era murmuração, não era reclamação, mas igreja, domingo era o melhor dia da semana. Que maneiro. Isso marcou eu e a Marcele, cada um na sua família. E, cara, o impacto disso. Enorme. Então, para os casais jovens, para a galera que tem filhos, eu acho que se a gente puder deixar essa herança que eu e Marcele recebemos, né? Mas se a nossa geração puder deixar essa herança, paixão pela igreja, paixão por ir para a igreja, paixão por servir, né? Porque, cara, o que vai ficar do nosso cristianismo se não for o amor, né? O servir pelo amor. Isso que você está falando é muito legal, porque a palavra fala, né? Ensina a criança no caminho. No caminho. Então não é você falar, cara, o caminho é esse, a criança tá lá muito e você... Bom. Não, é isso que você tá falando, né, cara? Eu tô junto contigo, esse aqui é o caminho. E é o exemplo de oração dentro de casa, né, cara? É o que você tá falando, que marcou a tua vida, que marca, né? A nossa vida. É ver os teus pais ali no caminho, ensinando vocês no caminho, né? A gente vê... Servindo pessoas. Cara, servindo pessoas, estando ali, o exemplo, né? Imperfeitos, cara, imperfeitos, cheios de defeitos. Assim, eu olho pra minha família é imperfeitamente perfeita, né? Tem outro termo, não é perfeito, é saudável. Né? Mas ali, Jesus ali, cara, naquela simplicidade, naquelas superações, né? Naquela história, você olha para trás e fala, meu Deus, eu recebi uma herança, recebi um legado, né? Legal. E agora eu olho para meus filhos, se eu conseguir ser 10%, 20% que meus pais foram.
ser pai é isso, né? Você tá profetizando aí, você tá falando bem, hein, cara? Tá profetizando. Tá se preparando. Mas ser pai, A Natália vai ver essa live. quando você é pai, cara, especialmente você veio de uma família boa, cara, você fala, meu Deus, se eu pudesse ser metade, se eu pudesse ser 20%. Mas Jesus ajuda a gente, a verdade é essa, né? Jesus nunca deixa a gente sozinho. Cara, a gente tá caminhando pro final aí. Eu acho que a gente já caminhou. Já até caminhou. A galera daqui a pouco vai cortar o nosso pescoço ali, já tá assim. Estamos no final. Já tá ali vermelho, acabou, encerrou, e o papo aqui tá bom, a gente tá continuando. Ficar à noite aqui. Né? Eu acho que pra gente finalizar, não sei se o Gabriel vai perguntar mais alguma coisa, eu acho legal aí, de repente, cara, que você... Considerações finais. Algumas considerações finais aí que você tem pra deixar pra essa galera, pra gente aqui que tá ouvindo, que tá compartilhando, o que arde no teu coração pra gente fechar. Legal. Cara, prazer ter estado com vocês. Eu acho que essa palavra chamado é muito forte na minha vida, assim, né? Eu sempre digo que eu nasci em Joinville, uma cidade pequena no norte de Santa Catarina. Se Deus me viu lá, cara, e me chamou lá, Deus vê a gente em qualquer lugar. Amém. Deus vê você aí em casa vendo esse vídeo. Deus vê qualquer um, né? Chama Davi lá no meio das ovelhas. E é assim mesmo, né? Ele não precisa das coisas pomposas, das coisas chamativas, Ele vai no improvável mesmo, né? Para que seja Ele. Então, você tem um chamado, Deus tem um propósito na sua vida. Esse propósito é pela graça, não é pelo braço, nem pelo esforço. Mas, cara, vale a pena. Vale a pena dar um pulo. Dar um pulo no propósito de Deus. Legal. Sabe? Vale muito a pena. Mergulhar. Top demais. Muito Irmão, bom. obrigado, cara. Que honra. Pô, valeu pra caramba. Meu. Prazeraço ter você aqui. Pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado aí pra galera que tá assistindo. Compartilha esse link. Manda pros seus amigos, que eu tenho certeza que vai abençoar todo mundo aí. Dudão, valeu mesmo. Dudá, Prazeraço. Valeu, galera. Valeu.